Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Investidor Uber 2021, que vai ser uma série de vídeos onde eu vou falar tudo sobre como ganhar R$ 500 por semana alugando carro para motorista da Uber em 2021 e vou aprofundar alguns temas durante essa série de episódios. Então, se você gostar, já deixa o seu comentário aqui embaixo, inclusive com temas que você acha que eu possa gravar e me aprofundar um pouco mais nessa série de podcast, tá? E o tema do podcast de hoje é: quais foram os 4 principais erros que eu cometi quando eu comecei, tá? E por que eu decidi fazer esse tema, né? Porque é o seguinte, quando eu comecei, foi lá em 2016, né? E eu não tinha experiência nenhuma, claro, né? Era um investimento que era muito novo. Eu também não conhecia ninguém que tinha feito isso, né? Que tinha alugado um carro para um motorista da Uber, né? Então, eu não tinha para quem perguntar o que era melhor fazer, o que era correto, o que não era, né? Nessa época, eu tive que ir descobrindo por mim mesmo, né? Eu entrei lá na cara, na coragem, cometi diversos erros, tive bastante prejuízo no início, porque eu não sabia como fazer de uma forma correta, né? Até para me preparar para esses eventuais prejuízos, e acabou que com esses erros, né, enfim, teve o lado ruim, né, disso ter acontecido, desses erros terem acontecido, que foi eu perder dinheiro, né? Perdi muito dinheiro no início, mas em compensação, depois, conforme o tempo foi passando, conforme eu fui aprendendo com esses erros que eu cometi, eu fui melhorando o meu investimento, né? Eu fui blindando o meu investimento. E aí, esses erros não voltaram a se repetir mais. E o que com isso aconteceu, né? Eu comecei a ter um investimento mais forte, um investimento mais seguro. Por quê? Porque como eu já tinha passado por diversos problemas, né, eu agora já ia me preparando para as futuras locações, para que esses problemas, quando viessem a acontecer, se viessem a acontecer, eu já estivesse preparado, né? Eu já saberia o que fazer para resolver, né? Isso foi muito bom, porque é diferente quando você está no investimento, né? E aí um problema acontece, e quando esse problema acontece, você não sabe o que fazer. Isso é muito ruim. Por quê? Porque nesse momento em que um problema acontece, você não sabe o que fazer, você tem que procurar uma solução de cabeça quente, com um problema acontecendo, você pode perguntar como resolver para a pessoa errada, você pode não saber como resolver e optar, né, por uma solução completamente equivocada, que pode agravar ainda mais a situação, né? Então, é muito ruim esse tipo de situação em que você não sabe o que fazer quando alguma coisa acontece, né? Agora, se você já tem experiência no assunto, já sabe que essa coisa pode vir a acontecer e já se prepara para essa coisa, caso eventualmente ela venha a acontecer, quando ela acontece, você já sabe ali mais ou menos qual é a melhor opção, qual é a melhor decisão a se tomar para resolver aquele problema, né? É um exemplo que eu falo bastante nas minhas lives, né? Que é o seguinte: é a mesma coisa de eu estou em casa aqui, né? E eu vou ter que ir na rua, né? Só que eu abro a minha janela aqui e olho para o céu. E aí, quando eu olho para o céu, tem um monte de nuvem escura, né? Com certeza, sabe aquela nuvem de que com certeza já vai cair um temporal? Pois é, eu vejo aquilo, mas eu tenho que sair de qualquer jeito. Eu tenho duas opções. Eu posso me preparar para esse temporal, caso realmente ele caia, né, quando eu esteja na rua. E como é que eu me preparo? Pegando um guarda-chuva e botando na minha mochila, ou então eu posso tentar a sorte mesmo de qualquer jeito, sair sem guarda-chuva, e aí vamos ver no que dá, se vai chover ou não, né? Qual é a diferença? Se eu já saio com guarda-chuva na mochila e já estou preparado para caso esse temporal venha a cair, caso eu esteja no meio da rua lá e comece a chover muito, o que eu faço? Abro a minha mochila, boto ali o guarda-chuva e procuro um abrigo, né? Agora, se eu não me preparei para essa hipótese da chuva cair, do temporal cair, o que vai acontecer? Eu vou estar lá no meio da rua, cai o temporal, eu vou me encharcar todo, ficar
todo molhado, até ali no momento pensar numa solução que provavelmente seria procurar ali uma marquise, alguma coisa do tipo, enfim. Mas o prejuízo já está acontecendo, né? Eu já estou encharcado, né? Então, essa é a mesma coisa desse investimento de locação de carro. Quando você se prepara antes, né, você já consegue resolver o problema mais fácil, né? Agora, se você não se prepara, se você entra nesse investimento de qualquer jeito, né, sem tomar as medidas de segurança, se um problema eventualmente acontecer, você pode ter grandes prejuízos aí, né? E foi o que aconteceu lá comigo no início, porque como eu falei, eu não tinha ninguém para perguntar, né? Eu não tinha ninguém que me dissesse o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, né? Eu estava lá como se fosse num matagal fechado, com a mata alta, e eu só tinha um facão, né? E eu tinha a opção de ir adiante com esse facão, cortando a mata e abrindo o caminho mesmo, né? Ou não, ou recuar, né? E a minha opção foi, enfim, ir lá com a cara e coragem mesmo, abrindo esse caminho e me machucando, né, com os espinhos do caminho, mas hoje em dia eu tenho um caminho trilhado e eu posso vir aqui para você e falar como pegar essa trilha que eu criei. Você não precisa se meter no meio do mato sem informação nenhuma e com risco de se machucar num espinho desse, né? Vem comigo aqui que eu vou te mostrar os 4 principais erros que eu cometi trilhando esse caminho inicial para que você não precise perder dinheiro desnecessário, para que você possa se proteger antes de alugar o seu carro, para já começar com o pé direito, para já começar com um caminho trilhado, tá? Então vamos lá, vamos para o primeiro erro que eu cometi assim que eu comecei, né, a alugar meu carro, que foi erro número 1. Eu não encerrei o contrato quando eu deveria, tá? O que aconteceu? Teve uma das minhas primeiras locações, né, que eu tinha um motorista muito bom. O cara era gente boa pra caramba, a gente conversava bastante até, mais do que o normal, porque ele era gente boa. Se eu não tivesse alugado meu carro ali, e tivesse uma relação mais profissional de trabalho, ele seria meu amigo mesmo, né? Porque, enfim, o cara muito do bem. Só que outra coisa, né? Para gravar, ele pagava o início da locação, dos primeiros meses, né? Os primeiros 2 meses de locação, ele pagava certinho o valor do aluguel, né? Ele levava o carro na vistoria lá, cara, o cara não se atrasava, o carro sempre bonitinho, cheirosinho. Nos 2 primeiros meses, cara, foi a locação ali perfeita, né? A locação ótima, como tem que ser, né? Porém, logo depois do segundo mês de locação, ele se enrolou financeiramente por algum motivo que agora eu não me recordo, mas ele se enrolou, não conseguia mais fazer dinheiro lá para ele, porque ele tinha que pagar alguma dívida lá que ele tinha, e começou a atrasar o valor do aluguel, né? Só que como eu já tinha criado ali não uma relação de amizade, mas como a gente já conversava bastante ali, ele foi me pedindo para ir empurrando um pouco a dívida para frente, né? Na primeira semana era R$ 500, ele me pagou 450. E aí ele falou: Rafael, pô, semana que vem eu deposito a mais ali, eu deposito 550, tá bom? Aí, como, né, ele sempre era um excelente motorista, né? Eu falei: não, tudo bem, semana que vem você deposita mais ali. Só que isso foi se repetindo. Na segunda semana, ele chegou e falou assim: pô, Rafael, olha só, tô com esse problema aqui e tal, eu ainda tô lá com a calção completa lá de R$ 1.000, vamos empurrando, deixa eu só dar uma respirada, né? Foi isso que ele falou. Deixa eu pegar um fôlego, dar uma respirada e eu vou te depositar 400 agora, mas, cara, fica tranquilo que eu vou quitar, já tô me arrumando, vamos mais para frente um pouquinho que eu vou conseguir regularizar em breve, a gente vai voltar ao normal aí, pode ficar tranquilo, né? E eu fui aceitando isso. Isso foi se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo. Quando eu vi, a dívida dele já estava uma bola de neve. A dívida dele já estava, se não me engano, em R$ 800, só de atraso, só de picadinho que ele foi devendo, quando chegou um belo dia que, enfim, ele tomou uma multa e essa multa ultrapassou, né, um pouquinho o valor da calção e mesmo assim eu não encerrei o contrato, continuei mais um pouco com ele, ele tomou outra multa e atrasou mais um pouco. E isso
nesse momento, ele já estava com uma dívida muito alta comigo, inclusive ele já estava sem caução, né? E eu fiquei insistindo nesse erro. O que que eu deveria ter feito para não ter esse prejuízo? Porque quando chegou esse momento, quando eu encerrei o contrato, né, ele já estava com uma dívida além da caução. E, enfim, ele não me pagou até essa dívida, né, mas eu acabei perdoando depois essa dívida, mas não importa, ele não me pagou essa dívida e eu fiquei no prejuízo, tá? E esse é um erro que hoje em dia não acontece mais comigo, tá? Por quê? Porque eu não deixo mais o motorista ficar com essa história de que vai regularizar, vai voltar tudo ao normal, vai ficar tudo bem, tudo bem. Não, eu ajo mais de forma técnica, né? Eu estipulo ali um limite em que a dívida que ele tem pode chegar. Então, por exemplo, se ele é um excelente motorista, um ótimo motorista, e chega uma semana e atrasa, eu não vou encerrar de imediato o valor do aluguel também, né? Mas eu tenho ali um limite. Ó, ele tem 1.000 de calção, eu falo para ele assim, ó, cara, você tem 1.000 de calção. Se ele toma uma multa e atrasa uma semana, por exemplo, fica com R$ 300 de dívida, eu falo para ele, ó, cara, você já tem R$ 300 de dívida, não tem como ter uma dívida maior do que isso, vamos começar aí a quitar essa dívida, a regularizar agora, porque no próximo valor que acontecer aí a mais, a gente vai ter que encerrar o contrato, tá? E aí é isso que eu faço, né? Se o motorista começa a acumular muita dívida, eu já corto logo assim que eu vejo que a dívida está chegando perto do meu limite ali que eu estipulei, justamente para que isso não vire uma bola de neve e eu cometa esse erro que eu cometi lá no início, que é ficar aceitando, né, essa prolongação dessa dívida, né, do motorista virar e falar para mim que vai ficar tudo bem, tudo bem, tudo bem, e aí quando eu vejo ele já tem uma dívida enorme comigo e, enfim, acabo perdendo até a caução e ultrapassando o valor da caução. Então, o primeiro erro que eu cometi quando eu comecei a minha locação foi esse, tá? Foi não encerrar o contrato no momento em que eu deveria ter encerrado para evitar prejuízo do motorista, né? Dele sair da locação, dele encerrar a locação e ter uma dívida além da caução, porque ficou acumulando atraso de pagamento com dívida de multa, tá? E um detalhe antes de eu ir para o segundo erro que eu cometi, é o seguinte, Rafael, uma dúvida que eu recebo bastante, né? Mas e se o motorista foi excelente e ele só atrasar, por exemplo, o pagamento é na quinta-feira, ele atrasa o pagamento e paga no sábado. O que eu faço? Eu encerro o contrato? Não, tá? Você não precisa. Se ele atrasa um pouquinho e já paga logo depois, você não tem que encerrar o contrato, tá? Se você tiver um contrato que tenha lá previsto multa diária por atraso, o que você tem que fazer é cobrar essa multa diária por atraso. Então, por exemplo, no contrato que eu uso, eu boto lá R$ 30 de multa diária por atraso, né? Então, se ele tinha que pagar na quinta R$ 500, se ele for pagar só na sexta-feira, ele tem que pagar 530, pagar no sábado 560 e assim vai, tá? Agora, imagina que eu estou lá com um excelente motorista, o cara já está 3 meses comigo, nunca atrasou, cuida muito bem do carro, sempre atende lá minhas ligações, responde meus WhatsApps, né? E aí ele chega um dia e vem para mim e fala assim, pô, Rafael, olha só, cara, o colégio aqui da minha filha atrasou, eu tive um problema pontual aqui, cara, infelizmente só vou conseguir te pagar no sábado, me desculpa, posso atrasar aí agora, posso te pagar no sábado, tá tudo bem? E um erro muito comum que muita gente comete é simplesmente falar assim, não, tá bom, tá tudo bem, fica tranquilo, me paga no sábado aí, você nunca atrasou, tá tudo certo. Isso é um erro, tá? Por quê? Porque você pode acabar criando na cabeça do motorista uma expectativa de que ele pode atrasar o valor do aluguel e nada vai acontecer, tá? Como é que é o jeito correto de agir nessa situação? Você pode até deixar o motorista atrasar, mas você tem que ser claro para ele que não é normal. Você tem que falar para ele o seguinte, ó, olha, fulano, não, tudo bem, você sempre pagou em dia, você está cumprindo certinho o contrato, eu sei que eventualidades, né, que coisas desse tipo podem acontecer, porém, eu só quero deixar claro aqui, porque a gente tem uma locação, a gente tem um contrato assinado, que no contrato tem uma multa com previsão enfim, a cada dia que você atrasar, tem lá R$ 30 que você tem que pagar de multa, tá? Só que como é a primeira vez que você está alugando, só que como você nunca atrasou o valor do aluguel, cuida muito bem do meu carro, dessa vez
tá tudo bem, eu não vou te cobrar multa por atraso, tá? E a gente volta, continua a locação normal. Só que da próxima vez, cara, como é um investimento, como é um negócio, né? Eu vou ter que te cobrar a multa por atraso, porque está lá no contrato que a gente assinou e você tem ciência disso, tá bom? Aí ele vai falar, não, tudo bem, tá tudo certo, obrigado aí, ele vai agradecer, porque isso acontece, tá? Durante a locação. Não é normal, mas acontece bastante, tá? E você agindo dessa forma, você deixa claro que ele vai poder atrasar dessa vez, mas não está tudo bem, né? Ele está descumprindo o contrato e você está perdoando isso, você está deixando isso acontecer, mas que se isso voltar a acontecer, o contrato deverá ser cumprido, tá? É uma diferença que na prática, cara, muda completamente a locação. Tá? Eu sei disso porque eu antigamente era assim, né? O motorista era muito bom, via para mim e falava, não, tá tudo bem. Aí, um tempo depois, ele ia lá, acontecia alguma coisa, ele já sabia que eu ia falar que tá tudo bem, então ele dava prioridade para essa outra coisa que ele tem que pagar, esse outro compromisso que ele tem que arcar, e aí comigo acabava que ele sempre deixava em segundo plano, sempre atrasava, né? Agora, a partir do momento em que eu comecei a deixar claro que dessa vez está tudo bem, mas se voltar a acontecer, uma multa vai ser aplicada, enfim, ele ficava feliz que eu perdoava nesse momento e ele não voltava mais a atrasar porque ele sabia que eu ia cobrar essa multa. Beleza? Então, esse foi o primeiro erro que eu cometi, né? Que é não encerrar o contrato quando eu deveria. O segundo erro, ó, que eu anotei, eu acabei atropelando aqui, mas era justamente esse aqui que eu anotei aqui na minha tela, né? Que é não cobrar multa por atraso do aluguel. É porque eu me lembrei, né? Que uma situação levou a outra, aí acabou que eu já respondi a um e a dois, né? O segundo erro também. Mas, para ficar claro, né? O segundo erro foi não cobrei multa por atraso do aluguel, que foi justamente o que eu acabei aqui de comentar e de dar o exemplo aqui do que aconteceu, tá? Cara, o terceiro erro é um erro também que eu vejo muita gente cometer, tá? E é gravíssimo. E eu já cometi e já me dei mal com esse erro aqui, tá? Que é não verificar antecedente criminal do motorista, cara. Isso enfim, cara. A escolha do motorista, ela é importantíssima porque ela vai definir, né, se a sua locação vai ser uma locação tranquila, né, ou se você vai ter dor de cabeça durante a sua locação e vai ter que agir para resolver muitos problemas, tá? Por quê? Porque na verificação ali do motorista, de forma geral, né, quando você tem ali vários critérios para selecionar motorista, como eu tenho vários vídeos explicando sobre isso, né, você já elimina um monte de possível pessoas que possam te causar problema, tá? Por exemplo, essa questão do antecedente criminal é uma, tá? Cara, eu já entreguei o meu carro para um cara que sumiu com o meu carro, ficou 7 meses desaparecido com o meu carro. Depois eu consegui recuperar, depois de muito esforço, muita dor de cabeça, eu consegui recuperar esse carro, mas ele nunca conseguiria sumir com o meu carro se eu tivesse, primeiro, botado rastreador no carro, que é uma outra história, né? Mas enfim, eu não fazia isso na época, também fui aprendendo com os meus erros e esse foi um erro crucial para isso. A partir desse momento eu botei rastreador com bloqueador em todos os meus carros. Mas uma outra coisa que eu poderia ter feito é verificado os antecedentes criminais desse motorista. Porque se eu tivesse feito isso antes de entregar o meu carro, eu veria lá que ele já tinha passagem, né, de estelionato, inclusive. Né? E eu teria evitado esse problema. Eu só fui pensar nisso depois que o meu carro que ele já tinha desaparecido com o meu carro, né? E aí eu fui lá, depois já de cabeça quente, entrei lá e vi que ele tinha essa passagem, né? E, enfim, foi uma coisa que aconteceu que eu poderia facilmente ter evitado, tanto que nunca mais alguém sumiu com o meu carro. Isso nunca mais aconteceu. Foi uma vez lá na frente e, cara, nunca mais aconteceu. Apropriação indébita, né? Nem comigo, nem com os investidores lá do curso, né? Na verdade, não é que nunca tenha acontecido lá com os investidores do curso, que é muita gente, tá? Mas aconteceu uma ou duas vezes, mas a gente conseguiu resolver. Por quê? Porque a pessoa que sumiu lá com o carro não tinha antecedente criminal, mas dessa vez o investidor, como seguiu o passo a passo do curso, ele botou rastreador com bloqueador, fez o procedimento também certinho de vistoria, enfim, todos os outros passos para se assegurar e conseguiram
porque foi mais de um, foram 2, se não me engano, conseguiram recuperar o carro sem problema nenhum, né? Porque o importante é o seguinte, tem muita gente que quer entrar no investimento e não quer ter problema, né? Quer ter um negócio e não quer ter problema. E isso não existe, tá? Em momento nenhum eu falo que você que vai entrar num negócio, você que vai entrar no investimento, não vai ter problema. Se alguém virar para você e falar assim, ó, esse negócio aqui é ótimo, excelente, tem uma rentabilidade incrível e você não vai ter problema nenhum, vai ter zero dor de cabeça. Cara, desconfia. Desconfia. Em nenhum momento eu vendo, eu falo que é um negócio que não tem problema. O que eu falo é que você tem que se proteger antes de um eventual problema acontecer, porque provavelmente problemas vão acontecer. A questão é você saber resolver esses problemas, porque se você souber resolver, cara, pode acontecer o problema que for, que você vai estar preparado. É isso, é essa que é a questão. Você se preparar antes das coisas acontecerem, para quando alguma coisa acontecer, você já resolve logo e pronto. E investimento que segue ali e está tudo bem. Tá aí que foi o que aconteceu lá no curso, né? Que 2 pessoas, infelizmente, passaram por isso, cara, de diversas pessoas lá, só 2 aconteceu isso com 2 pessoas, mas problema resolvido. Agiram conforme eu falo lá, tinham se preparado antes e pronto. Recuperaram os carros, botaram os carros de novo para alugar, tá? Então, essa questão da seleção do motorista e principalmente da verificação dos antecedentes criminais do motorista foi um erro que eu cometi, que se eu soubesse disso, né, se eu tivesse a minha mentalidade hoje, a minha experiência hoje, naquela época em que eu entreguei meu carro para esse estelionatário, isso não teria acontecido, ele nunca teria pego o meu carro, tá? Então, esse é o terceiro erro que eu cometi, que eu não quero que você cometa, tá? Eu não quero que você entre nesse investimento e faça isso, tá? Pelo contrário, agora eu já acabei de te falar como não passar por isso e caso isso venha acontecer, você tem como se proteger também, tá? De apropriação indébita, né? Que é o que eu estou falando aqui. O quarto erro, cara, que também eu cometi, é engraçado que eu vou lendo, vou falando dos erros e vou lembrando, né, cara, de tudo que eu passei, cara. Enfim, essa história eu vou contar, né, porque eu já contei também essa história aí, alguns vídeos mais para trás, mas o quarto erro eu escolhi o seguro errado para o meu carro, cara. Enfim, eu vou falar o nome aqui do seguro, porque foi um caso pontual, não estou falando mal do seguro, não tô, nada do tipo, mas um dos carros que eu aluguei na época, lá no início também, eu escolhi. Antigamente eu só usava seguro de seguradora, eu não usava cooperativa, né? E aí, um desses carros que eu tinha uma seguradora, quando eu fui contratar o seguro, né, eu falei lá com o corretor lá, né? Falei para ele, falei assim: ó, fulano, cara, eu vou alugar esse carro aqui. Era a primeira vez que eu estava fazendo com esse corretor, eu tinha mudado de corretor, né? Eu quero fazer o seguro desse carro aqui, mas ó, eu vou alugar esse carro para um motorista da Uber. Tudo bem? Falei bem claro para ele. E ele, não, Rafael, tá tudo bem, me dá aqui que eu vou cotar aqui com as seguradoras, eu vou entrar em contato, vou resolver tudo aqui. Pode ficar tranquilo que depois eu só mando lá o orçamento para você, né? Sei lá, a policy para você lá, e você escolhe qual você quer e a gente fecha o seguro. Eu falei, não, tá bom, beleza. Aí ele mandou lá as opções de preço, né? Preços absurdos, cara. Na época já, lá atrás, já era 4, quase 5 mil reais de seguro, quando eu falei para ele lá o que eu queria, né? E aí eu escolhi lá, que foi a Tokyo Marine, né? Que eu escolhi na época. E, enfim, fui fechar o seguro com ele. Mais uma vez falei, ó, tá tudo bem mesmo, né? Eu vou alugar esse carro para motorista da Uber, tá tudo certo, não tem problema. O seguro aceita isso. Ele, não, aceita aqui. Você só vai ter que botar aqui o motorista complementar. Esqueci, motorista, tem um nome para isso específico, mas é um motorista complementar lá, que você bota, você vai pagar mais por isso, mas o seguro vai cobrir. Qualquer coisa fica tranquilo que o seguro cobre. Eu falei, pô, beleza, tudo bem, tranquilo, né? Aluguei meu carro ficou lá, ficou alugado, tranquilo, problema nenhum, até que chegou um dia que esse carro foi roubado, né? E aí, quando esse carro foi roubado, eu estava tranquilo. Por quê? Porque se o carro é roubado, o seguro vai me indenizar, né? Eu vou receber ali a tabela FIP do carro. E eu tinha comprado o carro mais barato que a tabela FIP. Então, de certa forma, eu estava bem tranquilo, né? Porque eu já tinha lucrado com o aluguel desse carro e eu ainda recebia um valor maior do que eu paguei nele. Então,
cara, tranquilo. Entrei em contato com o corretor, falei para ele que o carro tinha sido roubado, ele começou lá a fazer o procedimento, né, para iniciar lá a indenização, só que um dia depois, no dia seguinte, ele me liga e fala assim, cara, Rafael, o seguro negou, cara, a indenização. Cara, quando ele falou isso, eu me assustei, né? Eu falei, não, peraí, cara, como assim o seguro negou a associação? Com base em que o seguro negou a associação? Eu não especifiquei para você, eu não falei exatamente para que eu ia usar esse seguro? Como assim? Paguei R$ 5.000 no seguro aí, à toa agora, para ser, como é que, para ser negada a indenização? Me conta com base em que o seguro negou, né? E aí ele virou para mim e falou o seguinte, não, Rafael, olha só, cara, eu estou tentando aqui, já falei com o meu gerente, porque o seguro está alegando que, por mais que você tenha avisado que era para Uber, o carro não poderia ter ficado lá 100% do tempo com o motorista, você tinha que dirigir ali no mínimo, acho que 15, 20% do tempo, e com base nisso eles estão negando, né? Enfim, cara, em momento nenhum ele me falou isso, né? Mas acabou que realmente o seguro negou a indenização desse carro. Eu tive que depois entrar com uma ação judicial, né, porque eu tinha toda a conversa com o corretor, eu tinha também todo o trato ali, enfim, que teve com o seguro lá, e isso não estava, inclusive, se eu não me engano, no contrato, acho que foi até com base nesse argumento que eu ganhei a ação, mas consegui ganhar a ação e só depois disso, de eu entrar com a ação judicial e ganhar a ação, eu consegui ser indenizado. Mas a moral da história, se eu tivesse nesse momento já escolhido um seguro de associação e não uma seguradora, eu não teria passado por essa dor de cabeça, né? Eu teria sido indenizado, como eu já fui indenizado por associação, já tive carro roubado em associação, já fui indenizado, e eu não teria pago tão caro, né? Não teria pago 4, 5 mil reais num seguro, né? Associação eu pago R$ 178 por mês, né? Então, seguro eu paguei 5 mil, né? Então é uma diferença surreal para uma coisa que não serve, tá? E faz sentido também, né? Se você parar para pensar, o seguro não servir, né? Por quê? Porque o seguro, como é que funciona, né? O seguro, ele estipula o preço que você vai ter que pagar com base no seu perfil pessoal, né? Então, por exemplo, eu vou lá fazer um seguro na Sul América, Tóquio Marine, Porto Seguro, o que o corretor vai fazer? Ele vai pegar o meu perfil pessoal, ou seja, ele vai pegar onde eu moro, qual é a minha idade, se eu sou casado, se eu tenho garagem, para que eu vou usar o carro. Com base nesse perfil, ele vai me estipular um valor. Ele fala assim, ó, Rafael, para você aí R$ 4.000 o valor do seguro, né? Agora, por exemplo, se meu pai for fazer o mesmo seguro do mesmo carro, ele vai ver lá onde meu pai mora, a idade, que é casado, etc, etc, e vai lá falar para o meu pai, ó, para você é 2.500, é 3.000 o valor do seguro. É mais barato porque meu pai é mais velho, etc, né? Tem um perfil provavelmente melhor do que o meu, né? E assim que o seguro estipula o valor, né? Agora, a associação não. Se eu chegar com o meu Uno, por exemplo, e fizer um seguro na associação, o rapaz lá da associação, né, vai chegar para mim e vai falar o seguinte, não, beleza, Rafael, você quer fazer esse seguro aí? Tá, é R$ 178 por mês, beleza? Eu falei, tá bom. Se meu pai chegar com o mesmo Uno na associação lá, o rapaz da associação vai falar para ele, ah, é esse carro aí? Tá bom, então o valor do seguro é R$ 178, é o mesmo valor. Por quê? Porque a associação ela não estipula o valor do seguro com base no perfil pessoal da pessoa, né? Perfil pessoal da pessoa ficou meio estranho, mas enfim, né? Dá para entender, para ser bem claro, né? Ele estipula o valor com base no carro. Então, se eu chegar com um Uno lá e meu pai também chegar com um Uno lá, vai ser R$ 178 o seguro dos dois carros para os dois ali. Agora, se eu chego com um carro mais caro ali, por exemplo, com um Voyage, qualquer carro aí, um Onix, um carro mais caro, aí provavelmente vai ser mais caro, né? O seguro vai ser 200 e pouco reais, né? Porque a associação, volto a dizer, é com base no carro que ela estipula ali o valor do seguro, tá bom? Então, esse foi o quarto erro que eu cometi, que foi escolher seguro de seguradora tradicional e não de associação, tá? Mas também um parênteses aqui, também não é qualquer associação, né? O ideal é que você escolha uma associação correta, né? Uma associação que já esteja muito tempo no mercado, uma associação que enfim, no Reclame Aqui, não que ela tenha muito ou pouca reclamação, porque empresa grande normalmente tem muita reclamação, mas o que você tem que ver no Reclame Aqui é se ela responde às reclamações, se ela está preocupada em
resolver o problema do consumidor, né? E uma outra coisa também que eu gosto de fazer sempre quando eu vou ver isso, né? Indico que você faça também, é ligar para o número de emergência da associação em horários diferentes do dia, para saber se quando você, caso venha precisar, né, ela vai atender e vai resolver o problema rápido, né? E aí, mas aí você vai ligar, o cara vai falar o que para o cara? Você fala assim, não, olha só, estou pensando em contratar, estou ligando agora aqui para testar mesmo, tá? Eu queria saber se vocês me atendem rápido e é isso, tá bom? Obrigado, tchau. Simples assim, não precisa inventar história, mentir, nada do tipo não, tá bom? Então, é uma dica aí para você fazer na hora de escolher a associação, mas enfim, no meu Instagram, né, que é a minha rede social principal no momento, que é @investidoruber, lá tem muito vídeo sobre isso também, sobre associação, como escolher uma melhor associação, tá? No meu canal do YouTube também tem bastante vídeo sobre isso. Se você é do curso, né, lá dentro tem as que eu uso, que todo mundo lá também usa, mais de 500 investidores do Brasil inteiro usam também, enfim, mas é isso, tá? Então, o quarto erro foi esse, escolher o seguro errado. E recapitulando aqui, só para você não esquecer, o primeiro erro que eu cometi, que você não precisa cometer, porque eu já estou te falando, né, que é um erro, não encerrei o contrato quando eu deveria, deixei virar uma bola de neve com o motorista. 2, não cobrei multa por atraso quando eu deveria ter cobrado ou deveria ter deixado claro que existe essa multa e que da próxima vez eu vou cobrar, e com isso acabei criando uma expectativa errada na cabeça do motorista. 3, eu não verifiquei antecedentes criminais, né, e aí acabei entregando meu carro para um estelionatário, o que também poderia ter evitado, tanto que não acontece mais hoje em dia, né? E, por fim, o quarto erro foi eu escolhi o seguro errado e acabei pagando muito mais caro e quando eu precisei não fui indenizado, tive que entrar com uma ação judicial para resolver essa situação quando eu poderia ter escolhido a associação e não ter passado por esse problema. Beleza? Então, é isso. Esse foi o segundo episódio do podcast Investidor Uber 2021. Se você gostou, comenta aqui embaixo, tá? Que eu vou ver seu comentário. Me fala se tá legal esse formato de vídeo ou não, se você quer que eu fale sobre algum assunto específico nos próximos podcasts, né? E também se inscreve aqui no canal do YouTube, se você estiver vendo no YouTube. Me segue no Instagram, que é a minha rede social principal. Se você quer falar comigo, se você quer fazer alguma pergunta, procura no meu Instagram, @investidoruber, e me segue lá, porque, enfim, eu sempre aviso lá de live, me manda um direct lá, que eu procuro responder a todo mundo que me manda direct. E é isso. E deixa o seu gostei também aqui, o seu like, seja onde é que você estiver vendo, tá? E é isso. Estou encerrando agora esse segundo episódio. Até o próximo episódio. Um grande abraço e valeu!